Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao canal Putz Bits e no vídeo de hoje nós vamos dar continuidade na leitura da Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais com os comentários de Paulo Alves Franco. Artigo 24. As empresas públicas e as sociedades de economia mista que atuam em regime de concorrência, sujeitos ao disposto no artigo 173 da Constituição Federal, terão o mesmo tratamento dispensado às pessoas jurídicas de direito privado particulares nos termos dessa lei. Assim dispõe o artigo 173 da CF, ressalvados os casos previstos nessa Constituição. A exploração direta de atividade econômica pelo Estado só será permitida quando necessária aos imperativos da segurança nacional ou a relevante interesse coletivo, conforme definido em lei. Parágrafo 1. A lei estabelece o estatuto jurídico da empresa pública, da sociedade de economia mista e de suas subsidiárias, que explorem atividade econômica de produção ou comercialização de bens ou de prestação de serviços, dispondo sobre redação dada pela Emenda Constitucional número 19 de 1998. Não pode haver discriminação entre o tratamento dispensado às pessoas de direito privado e às pessoas jurídicas de direito público e às sociedades de economia mista que atuam em regime de concorrência. O legislador diz que as empresas públicas e as sociedades de economia mista devem ter o mesmo tratamento dispensado às empresas jurídicas de direito privado, ou seja, não haver discriminação entre o tratamento de umas e outras. Parágrafo único. As empresas públicas e as sociedades de economia mista, quando estiverem operacionalizando políticas públicas e no âmbito da execução delas, terão o mesmo tratamento dispensado aos órgãos e às entidades do poder público nos termos desse capítulo. As empresas públicas e a sociedade de economia mista, quando em operação de políticas públicas e no âmbito de sua execução, devem ter o mesmo tratamento dispensado aos órgãos e às entidades do poder público nos termos dessa lei. Empresa pública é a pessoa jurídica de direito privado administrada exclusivamente pelo poder público, instituída por um ente estatal, com a finalidade prevista em lei e sendo de propriedade única do Estado. A finalidade pode ser de atividade econômica ou de prestação de serviços públicos. É o instrumento de ação do Estado, sendo integrante da administração indireta e constituída sobre qualquer das formas admitidas pelo direito. Seu capital é formado unicamente por recursos públicos de pessoa de administração direta ou indireta, pode ser federal, municipal ou estadual. A empresa pública tanto pode ser criada originariamente pelo Estado como ser objetivo de transformação de autarquia ou de empresa privada. Sua criação depende da autorização específica. Já para extingui-las, precisa-se apenas de uma autorização legislativa, não necessitando ser específica. Quanto ao capital, difere-se das sociedades de economia mista, porquanto nestas, ainda que a titularidade seja igualmente do poder público, o capital social é dividido também entre particulares, que adquirem suas cotas por meio da compra de ações. Política pública, comumente referida no plural, políticas públicas, é a soma das atividades do governo que agem diretamente ou através da delegação e que influenciam a vida dos cidadãos. De forma ainda mais abrangente, pode-se considerar as políticas públicas como o governo escolhe o que fazer ou não.
Por exemplo, saneamento básico, que em muitos locais do país não existe porque não é praticado pelos governos federal, estadual, distrital e municípios, deixando as pessoas morarem em local completamente contaminado pelo esgoto, e a maioria dos moradores não tem banheiro em casa e vive ao lado de córregos cheios de esgoto porque não há tratamento de esgoto nos locais. Essa é uma das políticas públicas que devia estar sendo praticada e que não está. A mídia constantemente mostra no ar problemas aflitivos desses casos, mostrando pessoas bebendo água contaminada pelo esgoto sem nenhuma condição de higiene. As promessas políticas em época de eleição são muitas, inclusive o serviço de água e esgoto e o tratamento de rede de esgoto. Escola, educação, tratamento sanitário, segurança e saúde, tudo fica para trás, caindo no esquecimento daqueles que durante a campanha eleitoral prometem e depois não cumprem, deixando a população em petição de miséria. O governo João Dória, durante sua campanha eleitoral para o governo do Estado de São Paulo, prometeu nos palanques durante seus discursos que iria transformar a política do Estado de São Paulo na mais bem paga do país e disse que cumpriria sua promessa. Ganhou a eleição e no final do primeiro mandato concedeu 5% de reajuste para a Polícia Civil e Militar e peritos técnicos da Polícia Civil. Não cumpriu suas promessas, como já era esperado pelas classes policiais. Há um adágio popular que diz: antes pouco do que nada, mas já que foi prometido, ele devia ter cumprido sua promessa. Se ele viu que não daria para conceder um reajuste à altura das necessidades dos policiais do Estado, devia ter dito isso em sua campanha e que concederia um reajuste nas condições econômicas apresentadas pelo Estado, não entendendo isso como crítica, mas como um comentário plausível, feito inclusive pela mídia veiculada pelos canais de TV. Já que estamos vivendo a pura democracia nacional, podemos comentar, criticar, rejeitar ou até censurar certos atos praticados pelo governo, desde que comentados com respeito e responsabilidade. Os legisladores e os governantes sabem que serão alvo de críticas de censura por parte do público, quando erram ou quando não cumprem suas promessas eleitorais. Então, pessoal, essa foi a leitura aí do 24º artigo da LGPD. E nos vemos no próximo vídeo. Até lá!